Olá pessoal, nesse vídeo tratamos de mais uma questão que foi abordada aí no vídeo da Multiversal sobre Jesus pobre, né? Que é a versão que eles insistem de que os reis magos teriam trazido ali tesouros que teriam garantido a vida de Jesus a viver de renda. Eles teriam feito investimentos aí no mercado financeiro, né? E teriam vivido de renda, né? Eles insistem nessa tese, né? Que isso seria riqueza suficiente para garantir a riqueza de Jesus e de seus familiares, né? Bom, vamos tentar entender um pouco melhor isso daí, né? É... Bom, primeiro aqui, a gente não está falando na narrativa histórica, isso desde o começo eu estou falando isso, né? E eles também falam isso, né? Aqui o que se trata é saber que, a partir da narrativa do Evangelho, você entende que Jesus era uma pessoa pobre ou rica? É isso. Não é a partir do Jesus histórico, porque para eles Jesus histórico nem existe, né? É a partir da narrativa do Evangelho. Então leve em conta o que está escrito nos Evangelhos e ali você me diga, Jesus, esse personagem, é rico ou pobre? Para a Multiversal, é claramente rico. O texto sugere que é claramente rico. E aí chama a narrativa dos reis magos. Se for real ou fictícia, não faz a menor diferença. É a narrativa. Essa narrativa daí. Na época, ela sugeriria então que Jesus era rico? Bom, os reis magos eles dão presentes para o menino Jesus. Presentinhos. Presentinhos para o menino Jesus. E ali vai aparecer uma palavra que são os tais que vai aparecer em Mateus 2,11, que abriram seus tesouros, né? Ou Mateus 6,19. Não acumulai tesouros na terra, onde a traça corrompe. Então essa palavra tesouros, ela é usada ali no dicionário Strong, é o 2344. Strong's G 2344. Thesaurus. Thesaurus. Então essa palavra ela tem vários significados, novamente você tem que entender o significado no contexto. Um significado é realmente tesouro, né? Mas tem outro significado, que é o de cofre, né? Então ali, nessa passagem, ela parece muito mais significar cofre. É um cofre onde ele tirou os presentinhos que ele trouxe para o menino Jesus. Então não são grandes tesouros, é um cofre, né? Isso é o que estaria mais razoável na passagem. Existe um outro problema logístico de você carregar um tesouro grande, né? Seria uma quantidade de ouro enorme, né, que você teria, né? Que é o problema dos bandidos, tá? Aí eu vou citar aqui Richard Hosley, que ele vai citar aqui na página 57. Ele fala assim: quando Judas e o destacamento enviado pelo sumo sacerdote prenderam Jesus no jardim do Getsemane, Jesus perguntou retoricamente, segundo Marcos 14:48, como a um bandido saístes para prender-me com espadas e paus? Ele está falando de bandido porque na época tinha realmente muito bandido nas estradas. A seguir, depois de seu julgamento e condenação, ele foi crucificado entre dois bandidos. Mateus 15:27. Mano, tem tanto bandido na história? Sim, era muito comum bandidos nas estradas. Por que Jesus teria sido apresentado como preso e crucificado como se fosse um bandido? A julgar pelos relatos de José e outras informações, os salteadores constituíam um fator importante na sociedade judaica. Eles figuraram com destaque na ascensão de Herodes ao poder. Em meados do século I, forneceram liderança aos camponeses judeus que buscavam justiça, quando o governador romano era muito lento para agir. Depois, atingindo proporções epidêmicas, nos anos 50 e 60, os salteadores representaram uma parte significativa das forças de combate que expulsaram as tropas romanas da Judéia no verão e no outono de 66. Depois perderam a guerra, né? A coisa mais importante que José menciona sobre os diversos governadores romanos é que eles trataram do fenômeno do banditismo. Então, o fenômeno do banditismo, destacado aqui pelo Richard Hosley, não é uma invenção aí dos evangelhos. Isso é descrito aí também pelo Joséfo. Aqui o Hobsbawm tem um livro clássico sobre bandidos, né?
onde ele vai falar na página 13 que o banditismo social constitui fenômeno universal, que ocorre sempre que a sociedade se baseia na agricultura e mobiliza principalmente camponeses e trabalhadores sem terra, governados, oprimidos e explorados por senhores, governantes, advogados ou até mesmo bancos. Então aí ele fala que isso é um fenômeno sim que acontece aqui. Mas será que é só o Richard Hosley? Não, Gerd Thyssen também. Gerd Thyssen é sociólogo, vai destacar esse fenômeno social, né? Página 200. Os evangelhos falam de assaltantes, em Lucas 10:30, assim como os essênios, que tentavam se proteger deles por meio de armas. Isso está em Flávio Josefo, Guerra dos Judeus 2:125. Agripa I ou II se gloriava de tê-los combatido. Muitos desses chamados assaltantes eram bandidos sociais pré-políticos, que podiam contar com simpatias do povo porque sua atuação se baseava em um senso de justiça que brotara da miséria. Seus assaltos se dirigiam contra os ricos e governantes, tentavam sobreviver à margem da sociedade sem transformá-la. Fazia parte deles Barrabás, solto em lugar de Jesus por solicitação do povo. Dos escritos de José temos notícia de outros líderes bandoleiros: Judas, filho de Ezequias, por volta de 4 a.C., na Galileia; Ptolomeu, por volta de 44, 46, na Idumeia; Eleazar, filho de Dineu; Alexandre, por volta de 35 a 55, na Judéia e Samaria. Para a Galileia, há boa atestação da existência de bandidos sociais na época de Herodes I e da Guerra Judaica. Sua atividade, portanto, pode ser comprovada desde a época da tomada do poder por Herodes até a Guerra Judaica. E aí vai desenvolvendo o tema. Então não é só Richard Hosley, Gerd Thyssen também está falando disso daí. Então, se você quiser transferir tesouros, grandes quantidades, você não iria lá com os 3 magos sozinho, perambulando pela estrada, porque ia ser assaltado imediatamente. Ele teria que trazer um grande comboio com segurança, é assim que se fazia. Se você vai carregar tesouros, né? É a mesma coisa que um caminhão de cofre forte, né? Como é que o cara carrega dinheiro para o banco? Grande quantidade. Ele vai sozinho? Não, ele leva segurança. É a mesma coisa naquela época. Então, a imagem de 3 reis magos sozinhos e solitários, sem segurança nenhuma, carregando um tesouro, não faz sentido. Não faz sentido. Né? Bom, então, pela narrativa, não é tesouro. É uma lembrancinha para uma criancinha. Né? Isso que é o que se fazia costumeiramente, dar uma pequena lembrancinha para a criancinha. Tá? Aí você vai sair disso e vai dizer que trouxe tesouro. Bom, outra questão é a seguinte, mercado financeiro, né? Cara, insiste nisso, né? Vamos lá, mercado financeiro. Olha, mercado financeiro, lembrando que o ouro ele é associado à riqueza, né? Rei, né? Riqueza. O incenso é uma substância aromática que é usada em rituais religiosos e cerimônias sagradas. Isso sugere a divindade de Jesus, tá? Adoração ao divino. E a mirra era uma substância usada para embalsamar os mortos na antiguidade e também para fins medicinais e rituais religiosos. Então, significa que Jesus não veio somente para reinar, mas para morrer pelos nossos pecados. A mirra também tem um valor simbólico representando a humanidade e a mortalidade, né? Porque está associada a essa questão de embalsamar os mortos. Então, são presentes especialmente escolhidos com finalidade simbólica, né? Naturalmente pelo evangelista, né? Ele escolheu ali para simbolicamente. Tá? Sobre os salteadores, né? Até o Paulo, em 2 Coríntios 11, 25, ele também se revela, ele trata da preocupação dele em viajar nas estradas e encontrar ladrões, né? Mercado financeiro. O mercado financeiro, essa coisa de você depositar dinheiro e extrair renda daquele dinheiro, né? Por exemplo, poupança. Você bota um dinheiro e extrai renda dali, né? Essa coisa de extrair renda, fazer o mercado financeiro, isso surge no século XVII, com a Bolsa de Valores. Mais especificamente ali nas cidades comerciais da Europa, como Amsterdã, Londres e Paris. A Bolsa de Valores de Amsterdã, criada em 1602, era considerada o marco disso daí. Então, falar em rendimento na época de Jesus, caraca, sem chance. Não tem. Isso aí
só pode ser sacanagem, não tem a menor condição de falar um negócio disso. Jesus poderia então pegar o dinheiro, que é aquele tesouro, que não foi tesouro, né? Porque não tinha como transportar um tesouro por tanto tempo, com meio de 3 mulinhas lá no meio dos reis magos. Mas tudo bem. Vamos supor que fosse tesouro, né? Aí ele pegou aquele tesouro, não tem renda. Ele simplesmente pegou aquele dinheiro e guardou em casa. Ele ia guardar em casa? Não, ninguém guarda dinheiro assim, grande dinheiro em casa. Na época se guardava onde? Onde é que vocês acham que guardava? Ali na Judéia? No templo. As pessoas usavam o templo para guardar dinheiro. Aqui, o Jesus e o templo, do Martin Volkmann, ele vai falar disso. Ele vai falar que o templo funcionava como depósito de tesouros e banco central, porque ele fazia a conversão das moedas. Então, esse dinheiro tem origens diversas, recursos provenientes da função precípua com o templo, né, tinha os impostos pagos ao templo, recursos oriundos de doações, recursos recebia de doações, e somas depositadas sobre a guarda do templo. As pessoas pegavam suas joias e guardavam no templo. Se sentiam mais seguras ali. Não tinha rendimento, né? Mas guardavam no templo. Então, se Jesus, a família de Jesus, tivesse uma grande quantidade de dinheiro, poderia pegar aquilo e guardar no templo, né? E depois ficar sacando regularmente, né? Tinha que pagar uma taxa, obviamente, né? Mas, enfim, essa possibilidade de ter o templo como banco central, isso é relatado aqui. Aí ele vai discorrer aqui como é que funcionava, os mecanismos, e vários interesses ali envolvidos. Então, isso explica a grande aflição das autoridades romanas com relação a Jesus. Porque aquele negócio de virar a barraca de cambista, que dali pegou muito mal. Aqui dali Jesus mexeu com gente graúda ali. Ficaram preocupados. Na mesma semana mataram Jesus. Então ali é complicado uma pessoa mexer naquele jabá ali. Então, muito dinheiro rolando ali. Então, isso ajuda a entender, né, por que essa ânsia toda em querer matar Jesus. Tá? Tem um fundo econômico aí por trás, que não é só teologia, tem economia ali por trás também. Bom, talvez seja Martin Volkmann está exagerando, né? Vamos ver aqui o John Crossan, ele fala aqui na página 84. Imagine a ação de Jesus contra tudo o que lemos acima sobre os camponeses e o templo, a tensão das festas, em particular do Pessah, e a diferença entre o mero discurso e o discurso mais ação, ainda que simbólica, contra o templo. Imagine o templo como centro religioso, político, social e econômico da pátria judaica. E pense nesses 4 aspectos como absolutamente interligados. Imagine que nas rebeliões, após a morte de Herodes o Grande em 4 a.C., os romanos conseguiram saquear mais de 400 talentos do tesouro do templo. Isso está na Guerra dos Judeus 2,50. Como um exemplo para comparação, os rendimentos anuais totais de Herodes Agripa I, que governou toda a pátria judaica entre 41 e 44, somaram 2.000 talentos. Quer dizer, só naquele saque, os caras pegaram 400 talentos, que é muito dinheiro. O templo era, de fato, um banco central. Tá? O templo era, de fato, um banco central. Imagina que 18.000 trabalhadores ainda estavam envolvidos na sua construção, depois de 80 anos de trabalho no início dos anos 60 da era cristã. Era, na verdade, uma importante agência de empregos. O templo estava sendo reformado pelo Herodes, né? Foi reformada, essa reforma durou anos, durou mais de 40 anos, e ela concluiu nos anos 60, no ano 60. E em 70 os romanos foram lá e destruíram tudo. Quer dizer, quando ficou pronto o templo, aí destruíram. Não deram nem para aproveitar o templo construído. Mas, enfim. Então, é nesse aspecto que eu queria trazer, é a inviabilidade de você deslocar grandes recursos ali pelos reis magos. Não tinha o menor sentido trazer um tesouro enorme, seria uma coisa desproporcional. Seria a mesma coisa que você num amigo oculto, já vi isso uma vez na Porta dos Fundos, não sei se você já viu, Porta dos Fundos. Pega amigo oculto, aí o cara vai lá com um presentinho, blá, aí depois chega um cara lá, eu quero dar um carro zero, pá! Aí o cara, pô, fica, caraca, aí depois vem o próximo. Eu vou dar para fulano uma cobertura no Leblon, pá! E dá uma cobertura no Leblon. Aí o cara, pô, sacanagem, eu tô com um presentinho de R$100 aqui. É a mesma coisa, a Multiversal tá no mesmo nível. Tá no mesmo nível. Ou seja,
é a coisa escrachada, né? Porque o Porta dos Fundos é o escrachado, né? Tão escrachado que vira comédia, né? É a Multiversal tá indo pelo mesmo caminho, tá? Pega a história, traz uma caricatura, escracha, eleva a milésima potência e faz a interpretação. A mais bizarra que possa imaginar. Então a última é essa daí. E insiste que está trazendo tesouro e vivendo de renda, né? Bom, mas enfim, o que eu falei, que tinha que falar é isso aí. Muito obrigado, então.